Este texto, bem conhecido, fala sobre a crucificação e enumera as 3 cruzes. A cruz da perdição, a cruz da salvação, que é a cruz de Jesus, e a cruz do perdão, que é do ladrão que foi salvo. Então, 3 cruzes, a da perdição e a do perdão. E Jesus ali no meio, a cruz da salvação. Jesus crucificado entre dois malfeitores. Ele no meio. A posição de Jesus tem que ser sempre a posição central em nossas vidas. Jesus tem que estar no centro, no meio. Quando ele apareceu aos discípulos, ali reunidos, ele reapareceu no meio dos discípulos. Quando os pais de Jesus, ele com 12 anos de idade, levaram ao templo. Quando voltou aquele grupo, perceberam que Jesus não estava no grupo, voltaram para buscá-lo. E onde encontraram Jesus? No meio dos doutores. E na crucificação, ele estava também, ele não estava no chão, porque ele estava pendurado na cruz, então não estava nem no céu, nem na terra, estava no meio, entre o céu e a terra. A posição de Jesus é central nas nossas vidas. Ele tem que ser o centro das nossas decisões, o centro das nossas orientações. E ali, aqueles 3 homens, Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Jesus morreu pelos pecados. O que se perdeu, morreu por seus pecados. Morreu por causa dos seus pecados. Jesus morreu pelos pecados. O perdido morreu por seus pecados, por causa dos seus pecados. E o que salvou, ele morreu para o pecado. Agora ele não queria mais o pecado, ele queria Jesus. Porque ou a pessoa quer Jesus ou quer o pecado. Não dá para ficar com os dois ao mesmo tempo. Então ele morreu para o pecado ao momento que ele escolheu para Jesus. Jesus morreu pelos pecados, o outro morreu por seus pecados, e aquele que salvou morreu para o pecado, para viver para Cristo. E é interessante que eles se deparam com uma oportunidade de ter o seu último diálogo. A última conversa. Imagina a pessoa que já partiu, mas você lembra qual foi a última conversa que você teve com essa pessoa? Você conseguiu falar com ela pouco antes de ela partir? Então ali os 3 estavam de partida, estavam no mesmo barco, aparentemente fazendo a mesma viagem, mas não era não, porque o destino era diferente. A viagem era a mesma, o destino era diferente. Estavam no mesmo barco. Então naquele momento ali, de apagar das luzes, nesta vida para os 3 ali, o diálogo se sucede. E começa pelaquele que já começa blasfemando. Olha, pessoa que blasfema de Deus são pessoas que realmente... Acho que Deus assim, quer essa pessoa bem distante dele. Deus não manda ninguém para o inferno. Ah, Deus é tão bom que eu posso pecar que ele não vai mandar eu para o inferno. Deus nunca mandou ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Quem é que manda as pessoas para o inferno? É o pecado. Qual é o salário? Qual é a recompensa do pecado? É a morte eterna, a perdição eterna. Então, o pecado, desde o início do mundo, que sempre afastou o homem de Deus. O pecado ele é cruel. Então, por isso que ele afasta o homem de Deus. Agora, há uma diferença entre a pessoa que é incrédula e a pessoa que blasfema. Porque o incrédulo ele não crê em nada e acabou e está nem aí. O blasfemo, ele, além de não crer, ele ainda debocha. Aquela pessoa debocha de Deus. Então, foi blasfemando. E aquele homem ali começa a blasfemar contra Jesus. O cara está morrendo, ainda fica blasfemando dos outros. Olha, a pessoa quando tem uma índole ruim, não importa a situação que ela esteja, ela vai praticar a ruindade dela mesma, entendeu? As pessoas expõem o que elas têm. Aquela história do café, né? A pessoa passou com a xícara de café, esbarrou e tornou café na outra. Tornou café na outra? Por que tornou? Porque na xícara só tinha café. Nós despejamos sobre as pessoas aquilo que tem dentro de nós. É interessante que até no momento de dor, a pessoa despejar o que tem dentro dela. Às vezes a dor, se a pessoa quer até maquiar, mas às vezes na dor ela não consegue maquiar e bota para fora o que ela é realmente. Na hora da raiva, você conhece a pessoa, né? Mas ali, até na hora da dor, a pessoa que tem coisas ruins dentro, ela bota para fora. Então ele estava doendo, ele não estava na cama confortável, ele estava pregado igual Jesus, crucificado. Furou a mão, furou os pés, crucificado ali, e ele bota para fora o que ele tem de pior. Então, na hora da dor, a pessoa bota para fora o que ela tem, de pior ou de melhor. Pessoa de pior, né? Na hora da dor, de pior, a gente bota para fora. Na raiva, a gente bota para fora o que tem de pior.
E aquele homem blasfema contra Jesus. Irmãos, quando uma pessoa desafia Jesus, ela está sendo usada pelo diabo. Parece que ele está endemoniado ali, porque ele é usado pelo diabo. Porque ele desafia, ele bota em dúvida a divindade de Cristo. Não és tu o Cristo? Não és tu o Cristo? Está duvidando. Quem foi que duvidou da divindade de Jesus no deserto? O diabo. Se tu és o Filho de Deus, olha a dúvida, transforma a pedra em pão? Olha a dúvida. Então, quando a pessoa duvida da divindade de Jesus, ela está sendo usada pelo diabo como o diabo usou ali no deserto. Ele desafia, confronta. Tu é o Filho de Deus? Então prova. E ele fala, não és tu o Filho de Deus, o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós mesmos. Salva-te a ti mesmo e a nós mesmos. Ora, se ele tinha dúvida se Jesus era o Filho de Deus, para que está querendo ser salvo? Porque assim, a pessoa pode blasfemar, mas ela quer os benefícios de Deus. Ela abre mão dos benefícios de Deus. Eu estou duvidando se você é ou não, mas se salvar, lembra de mim, eu quero salvar também a gente. Ele não tem temor a Deus, mas quer a bênção de Deus na vida dele, que é os benefícios que Deus pode oferecer para ele. E aí ele sim, mas lembra de mim. E é interessante, salva-te a ti mesmo e a nós, porque ele também estava ali, preso na cruz. Sai daí e tira eu também. Ora, ele estava na mesma condição que Jesus, estava preso na cruz, mesma condição. Então, e exigindo que Jesus fizesse alguma coisa, porque ele também não fez. Mas a pessoa está na mesma condição de você, mas está exigindo de você resultado. E ela não está dando resultado. Ela está na mesma condição, não dando resultado, mas exige de você o resultado. Está igual a você, está cobrando. Não tem moral para cobrar. Não tem autoridade para cobrar, está no mesmo nível. Mesma condição. Ela que faça parte dela, mas não cobrar dos outros, algo que nem ela mesma está fazendo. Nem ela está fazendo, está cobrando dos outros. Se salva e salva-me também. Jesus podia dar fora nele, né? Não, salva, você se vira. Você subiu, você chegou aí porque tu quis. Está colhendo, você plantou. Então ele blasfema contra Deus. E aí o outro entra na conversa. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu. A pessoa que não está blasfemando tem que ser repreendida. Que isso? Não é assim que se fala com Deus. E ele disse, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? O temor a Deus, irmãos, é o essencial. A Bíblia fala que nós sabemos que uma coisa importante, quando nós temos entendimento espiritual da vida cristã, sabemos que uma coisa essencial se chama sabedoria. Sabedoria para decidir, sabedoria para analisar. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus se agradou. Pediu sabedoria e Deus se agradou. Quando nós pedimos a Deus alguma coisa de forma sábia, coerente, Deus se agrada. Ele é bom. O cego pediu, Senhor, me cura. Jesus foi lá e curou o cego. Agora, quando os filhos de Zebedeu pediram, Senhor, nós queremos uma posição, um status. Quando o Senhor morrer, queremos ficar um à direita, o outro do outro lado. Aquele pedido não agradou a Deus. Nem tudo que a pessoa pede a Deus se agrada, porque ele vai olhar o coração. E se a pessoa está pedindo por motivo de soberba, para aparecer, por vaidade, aquela posição por vaidade. Não, porque aqui eu consigo ser alguém. Sem essa posição eu não sou ninguém. Então, ela quer por vaidade. Aí realmente isso não agrada a Deus. Mas, quando a pessoa pede por humildade, Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero sabedoria. Então, o que você pede a Deus vai fazer diferença. E ali, então a sabedoria é importante, porque o princípio dela é o temor a Deus. Que bênção, quando um homem ou uma mulher são pessoas tementes a Deus. Agora, muito ruim é quando a pessoa não tem temor nenhum a Deus. Esse aqui, não tinha temor nenhum a Deus. É muito ruim, não é o pior. Se a pessoa teme a Deus, é muito bom. Se a pessoa não teme a Deus, a pessoa que nunca temeu a Deus, é muito ruim, não é o pior. Por quê? Sabe qual é o pior? O pior é quando a pessoa perdeu o temor a Deus. Isso é uma tragédia. Só tinha temor, mas agora ela apostatou. Não tem mais temor. Blasfema contra Deus. Apostasia não é só a pessoa abandonar uma coisa, não. Por exemplo, a pessoa saiu da igreja. Apostatou. Não, ela só saiu da igreja. Apostatar, no verbo, no grego do apostatar, é, por exemplo, a pessoa torce por um time de futebol, é fanática, e agora ela abandona aquele time de futebol, e agora vai vestir a camisa e ser torcedor do time oponente, inimigo, totalmente.
Isso é apostatar. A pessoa de um partido político sai daquele partido, vai para um outro, que é totalmente oposto àquele nas ideias, isso é apostatar. Então, na fé, quando Paulo fala, aquela pessoa que estava ali e saiu e agora é totalmente contra. Pensa no apóstolo Paulo ao contrário, né? Ele perseguia e depois passou a ser perseguido, ser um pregador. Imagine se ele voltasse a ser o perseguidor. Isso seria apostatar. Então, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Então, o temor é uma coisa que nós temos que cultivar a cada dia. Ser cada dia mais temente ao Senhor. E o temor é aquela mistura de medo e respeito, né? Medo e respeito, né? Quando o adolescente jogava ping-pong, aí quando a pessoa perdia logo no início, a outra falava assim, o adversário ganhou, falava assim, medo é respeito. Então, o temor, ele tem uma união disso. A pessoa teme a Deus, mas ele está acima do medo, porque é uma reverência que a pessoa tem a Deus. Não, isso é de Deus. Não, isso é para Deus. Né? A pessoa pega ali o seu... separa o dízimo, não, isso é para Deus. Coloca até as notas mais novas, isso é para Deus. Não, hoje eu vou na casa de Deus. Tem uma vez eu convidei uma pessoa para ir na igreja, eu ia pregar na igreja próxima à casa dessa pessoa, eu falei, vá lá na igreja, eu vou estar pregando, você assistir a pregação? Vou ver se eu vou, né? A pessoa não foi. E depois eu falei, você não foi na igreja? Porque no dia anterior eu bebi cerveja, aí não me senti em condições. Assim, ele fez totalmente errado, mas havia um fiozinho de temor a Deus. Eu vou na igreja, poxa, eu estou sujo, me contaminei. Então o temor dá aquela reverência da pessoa, que ela fala, não, isso aqui é para Deus, isso é de Deus. Não, é Deus, para Jesus. Então o temor, ele vai brindar a pessoa. Ela fica ali, não, se é para Deus, então nisso eu não mexo. Não, é da obra de Deus, eu não mexo. Não, eu vou na casa de Deus, não vou de qualquer jeito, eu vou na casa de Deus. E aquele homem não tinha temor, ele fala, você não tem temor a Deus não, rapaz? É o filho de Deus aí? E ele fala, você não tem temor, estando na mesma situação, mesma sentença? Aí ele faz a explicação, olha só, nós... na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Justiça é isso, né? A pessoa recebeu o que ela mereceu. Se ela não mereceu e está recebendo, não é justiça, é injustiça. Mas ele reconhece a santidade de Cristo e fala, mas este nenhum mal fez. Nenhum. Jesus não pecou. Por ele vir na forma humana, ele foi tentado. Mas resistiu à tentação, mas não cedeu. Na verdade, com justiça, porque nossos atos... Nós, na verdade, com justiça, porque nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Nós recebemos o castigo, ele reconhece que ele errou, que ele estava errado, que aquilo que estava acontecendo foi porque ele provocou, ele causou. Aquele ladrão ali teve mais consciência que às vezes muitos crentes, né? A pessoa está ali passando pela prova e não tem consciência que aquilo é fruto dos atos que ela cometeu. Aquilo é fruto do que ela plantou. Aquilo é apenas as consequências. Ele fez a relação causa e efeito. Espera aí. Isso que nós estamos passando, esse castigo, é porque nós merecemos, por causa dos nossos atos que nós praticamos. Então nós temos que sempre nos avaliar diante de Deus. O que eu andei fazendo? O que eu estou fazendo? Por quê? Dá uma reviravolta, vai no passado, fazer essa investigação, para analisar e poder falar, realmente eu mereço. A mão de Deus está pisando sobre a minha vida, mas eu também pisei na bola. E o pior que a Bíblia alerta, olha, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então ele reconhece, irmãos, para a obra de Cristo acontecer no coração de qualquer pessoa, o primeiro passo é ela reconhecer que ela é pecadora, reconhecer que ela está no erro, que ela errou, porque se a pessoa não acha que errou, ela não vai pedir perdão a Deus. Se ela acha que, não, eu fiz certo, não, eu tinha que fazer, eu fiz o que eu tinha que fazer, não, eu fiz isso mesmo. Se ela se acha que fez certo, estando errado diante de Deus, como é que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela? Mas quando ela tem humildade, como ele teve, fala, não, eu fiz, mas eu mereci, eu errei realmente. A culpa foi minha. Eu sei, eu estou pagando pelo que eu fiz. Ele teve coragem. O outro está nem aí. O outro não está preocupado se ele merece ou não, se ele errou ou não. Ele está preocupado em se livrar dessa. Não, tira a gente daqui. Livra dessa. Ele quer escapar dessa. O outro não. Está introspectivo e fala, não, eu estou pagando pelo que eu fiz. E ao falar, ele fala, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, lembra-te de mim. Irmãos,
Jesus poderia ter dado uma resposta negativa para ele, falar, não, estou nem aí para você, por que eu tenho que lembrar de você? Podia ter sido indelicado com ele, mas ele viu no coração dele fé. Aquele pedido não foi um pedido da boca para fora. Não foi, Senhor, lembra de mim, né? Lembra, igual José, né, falou, estava preso. Quando estiver lá em cima, lembra de mim, porque ele revelou o sonho, né? E o rapaz esqueceu. Depois de muito tempo foi lembrar, mas não é aquele negócio de falar assim, lembra de mim, não. Ali foi um ato de fé. A fé fez diferença no coração, na vida daquele homem, naquele momento tão crítico, irmãos. Nos momentos mais críticos da nossa vida, o que vai fazer diferença é a nossa fé em Jesus. Essa faz diferença. No momento mais crítico, mais difícil da sua vida, na hora do aperto, o que vai fazer diferença é a fé que você tem em Jesus Cristo. E foi o que aconteceu com aquele homem. Naquele momento crítico, ele depositou a sua fé em Jesus. Mas não foi uma fé de desespero. Bom, já que só tem essa porta, então eu vou entrar por ela. Não sei o que vai dar. Não sei o que vai acontecer. Mas eu vou. Isso não é fé. Ali ele não abraçou Jesus como uma última alternativa. Já que não tem, vou por aqui mesmo. Não. Ele cria realmente que ali estava o Filho de Deus. Repreendeu outro que estava blasfemando. Rapaz, ele falando contra Deus. Ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. E aí ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A fé sem obras, ela é morta. A gente sabe que não é o batismo que salva. O batismo simboliza que a pessoa é um salvo. O salvo, ele tem desejo de, por obediência a Jesus, desejo dele se batizar. Aquele homem não se batizou, mas foi salvo. Mas ele fez a obra de Deus, porque ali ele repreendeu aquele blasfemo. Aquele debochador, ele deu uma repreensão nele. Então, alguma coisa ele fez para Jesus, chamou a atenção daquele homem que estava blasfemando. E as palavras dele ficou registrada. Aqui Lucas registrou, está aqui. E a palavra daquele homem, na hora da morte, que não teve tempo de fazer a obra de Deus, mas serviu de edificação, reflexão e meditação para os cristãos no decorrer da história. Então aquela pequena atitude dele teve um efeito positivo. Talvez fez mais do que muitos, só em ter tido aquela atitude. É claro, porque foi registrado. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, sempre que a pessoa se humilha diante de Deus com fé, a resposta de Jesus ela é acatada de forma imediata. Não que a solução venha na hora, mas Jesus acata a sua oração, feita com fé e com humildade, de forma imediata. E aqui nós vemos que o que pesou na salvação, porque olha só, os dois pediram para ser salvo, só que um pediu com fé e o outro pediu sem fé. Um reconheceu que era pecador e o outro estava na soberba. Então a fé, pediu com fé, reconheceu que ele era o pecador. Agora, por que aquele homem reconheceu esse pecador? Porque ele estava na presença de Jesus. A presença de Jesus é que faz a diferença. Porque a presença de Jesus é a presença de Deus. Quando ele fala assim, Jesus fala assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, quando Jesus chegava, era Deus chegando. Quando Jesus falava, era Deus falando. E se nós somos enviados por Jesus, então quando nós chegarmos, tem que ser Jesus chegando. Quando falarmos, tem que ser Jesus falando. E a presença de Jesus quebrantou aquele homem. É parecido com o que aconteceu com Zaqueu. Na presença de Jesus, ele reconhece os seus pecados. Porque ali nós nos vemos por dentro. A presença de Jesus era como um espelho da nossa alma. A pessoa olha e vê como ela está por dentro. A Bíblia também é o espelho de Deus. Né? Você lê a Bíblia, ali o Espírito Santo mostra para você. Às vezes o missionário estava na tribo e ele de manhã saiu, a pessoa fala assim, você não penteou o cabelo? Aí ele lembrou que não tinha penteado o cabelo, porque ele não pegou o espelho no bolso para te olhar. Mas, quando você olha no espelho, normalmente você olha com aquela intenção de ver se está tudo certo. Tinha alguma coisa errada, algum machucado, alguma coisa, você está vendo ali, tem um machucadinho, você vai tratar alguma coisa. O adolescente vê uma espinha, a pessoa está de repente com um vermelho. Então, o espelho, quando a pessoa olha para o espelho na intenção de ver suas imperfeições, ela vai ver. Quando a pessoa está na presença de Jesus,
disposta a ver suas imperfeições, ela vai ver. Se ela chega diante de Jesus com um coração humilde, com um coração simples, aberto, ela vai ver suas imperfeições diante da santidade de Jesus, ela reflete em nós as imperfeições. Mas a pessoa chegar na presença de Jesus, se ela não chegar com o coração aberto, com humildade, ela não vai ver suas imperfeições. Jesus, Deus conosco, Emmanuel. E ele falou, eu vou, mas vou enviar o Consolador. Então, esta obra que traz a presença de Jesus para nossas vidas, para as pessoas, é o Espírito Santo que faz. A fé pelo ouvir. Quando a pessoa ouve a palavra com o coração fechado, ela não tem essa experiência espiritual. A pessoa pode chegar na igreja e o pensamento está viajando. Ela está preocupada com o que vai fazer, vai trabalhar, vai viajar, vai namorar, fazer alguma coisa. Está viajando, coração fechado. O Espírito Santo pode falar, usar o pregador, as músicas, o que for. Não é nem entrar por ouvir, sair pelo outro. Não entra fechado. Coração endurecido. Por isso a palavra fala, se hoje ouvides a voz de Deus, não o quê? Não endureça o vosso coração. Quer dizer, abre o coração e deixa Deus falar. Fala, Senhor. Agora, o problema é que não faz sentido a pessoa olhar no espelho, ver que nem lavou o rosto e falar, não vou lavar o rosto mesmo não. A pessoa trabalhou alguma coisa, saiu poeira, está com o rosto todo empoeirado, ou no espelho está todo empoeirado e continua assim mesmo. Porque o fato de alguém olhar as suas imperfeições não quer dizer que a pessoa está disposta a se consertar diante de Deus. Por isso alguns não querem nem vir na igreja, não querem ler a Bíblia, porque vão ser confrontados, o Espírito Santo vai confrontá-las, ela não quer esse confronto, porque ela gosta do pecado. Essas imperfeições traz um prazer para ela, mesmo que seja passageiro, mas ela está presa, escravizada para essas coisas. Então, a presença de Jesus, através do Espírito Santo, ela revela ao homem. E Jesus deixou bem claro isso. Ele falou que o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado. É ele quem convence. Você fala para uma pessoa, você está errado, você é pecador, a pessoa pode se ofender, mas isso não vai adiantar nada. Agora, quando o Espírito Santo fala para ela, você é pecador. Aqueles dois homens diante do templo, né? Um falou, o fariseu, eu dou minhas ofertas, eu faço isso, faço orações. E o outro botou a mão no peito, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Então, a grandeza está quando a pessoa reconhece a sua pequenez diante de Deus. Grande é aquele que reconhece a sua fragilidade diante do Todo-Poderoso. Isto que é a grandeza do Evangelho. As pessoas acham aí fora, grandeza é ter um grande cargo, uma grande posição, ter luxo, riquezas. Diante de Deus, o menor é o maior no reino dos céus, como Jesus ensinou. Então essa consciência, eu estou errado, eu preciso de um conserto. A questão, irmãos, da salvação não é apenas uma consciência do erro. Errar, todo mundo erra. O ser humano é imperfeito. Presta atenção. Há uma grande diferença entre a pessoa reconhecer um erro e a pessoa reconhecer um pecado. Há uma grande diferença entre a pessoa reconhecer que pecou e reconhecer o que errou. Qualquer pessoa que tem uma boa consciência, ela pode reconhecer que errou. Mas tem pessoas não, que elas erram e estão nem aí. Fazem, não tem consciência de erro, não tem noção de erro. A pessoa de caráter, se ela fizer algo que vai pesar a consciência dela, vai ficar a consciência pesada, pessoa de caráter. O mau caráter, ele dorme igual um anjo. Pode fazer a atrocidade que for, vai dormir igual um anjinho, porque ele não tem consciência. Paulo alerta sobre pessoas que teve a consciência cauterizada, soldou. Então, aquela pessoa que agora nada mais atinge a consciência dela. Ela peca sem menor peso de consciência. Está cauterizada. A consciência não pesa mais, está cauterizada. Então, qualquer pessoa de caráter, ela pode ser conscientizada do erro dela e ela falar, realmente eu errei. Qualquer pessoa de bom senso é capaz de reconhecer que errou. Porque o erro é diante da sociedade, das pessoas. Nós erramos para com o nosso próximo. Agora, ninguém peca contra o próximo, porque o próximo, ele não é divino, ele é humano. Eu posso errar contra uma pessoa. Agora, pecado é contra Deus. O erro é contra o ser humano, o semelhante. Agora, o pecado, ele afronta Deus.
Porque o erro, ele tem uma natureza social, do relacionamento interpessoal. O pecado, a natureza dele é espiritual. Então eu não peco espiritualmente contra o meu próximo. Eu peco espiritualmente contra Deus. Por isso o filho pródigo falou: Senhor, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Senhor, só contra ti eu pequei ao Senhor. Então, consciência do erro, uma pessoa pode conscientizar a outra que ela está errada. Uma pessoa. Agora, conscientizar do pecado, isso é obra espiritual do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo consegue convencer a pessoa que ela é pecadora, quer dizer, que ela errou contra Deus. A pessoa fala assim: eu errei. Tá, errou. Mas você reconhece erro contra Deus? Não, contra Deus não. Deus está lá, eu estou aqui. Deus nem sabe que eu existo. Ou Deus não existe. Ou Deus não se preocupa comigo. Então a pessoa pode falar um montão de bobagem que ela quiser. Agora, quando aquela pessoa que é convertida, que teve o seu coração ali convencido pelo Espírito que ela é pecadora, se ela pecar, ela percebe que ela pecou. O Espírito Santo acusa e ele se entristece. Por isso Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Então, ao invés de entristecer, nós temos que nos encher do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, cumprir esse propósito de Deus para a sua vida. Porque vazio, você não vai a lugar nenhum. Vazio, você não vai resistir às investidas do maligno contra a sua vida. Mas se estiver cheio, então você vai resistir. Se você está vazio, o pecado te domina. Se você está cheio, tu bota o diabo para correr. Mas tem que estar cheio, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, buscando ali. E tem que haver esse conserto. Reconhecer que é pecador. A presença de Jesus fez aquele homem ter a consciência que ele era um pecador. E hoje o Espírito Santo trabalha em nossos corações, nos convencendo que somos pecadores. Porque quando a pessoa tem consciência que ela é pecadora, ela tem a consciência também que ela está perdida. Não foi apenas um erro. O erro, peço desculpa, eu reparo o erro. Não. Ela tem algo, uma afronta contra Deus, que vai levá-la à perdição. Ela tem essa consciência. Não é só, eu cometi um erro e depois peço desculpa, tudo certo. Não. Ela reconhece que ela é pecadora, está perdida, porque ela reconhece que Deus é um Deus santo e o pecado afronta a santidade de Deus. E ela, sabendo que está perdida, ela vai então buscar o Salvador, vai depositar a sua vida em Jesus, buscar Ele. Senhor, eu quero o Senhor como Salvador da minha alma. E ali ela busca a salvação. Um grande erro que as pessoas cometem é achar que ser salvo e ser membro da igreja é a mesma coisa. Não é. Que a pessoa pode estar na igreja perdido. Eu frequentei tanto tempo, mas se converteu. Jesus é o Senhor da sua vida. Você realmente reconhece que você é pecador? Você entregou sua vida a Jesus? Foi um batismo ou foi um banho? Então a conversão, ela implica em transformação de vida, em renúncia ao pecado, renuncie-se a si mesmo. E aquele homem ali, naquele momento, falou: Senhor, lembra-te de mim. Como dizendo: Senhor, me salva, Senhor. Eu estou perdido. Quando o Senhor vem no teu reino, me salva. Ele fala: hoje, porque olha só interessante, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Senhor, quando ele cria em Jesus, depois o Senhor fez Jesus, mas deixou claro que era algo para o futuro. E aí Jesus poderia ter falado para ele assim: tá bom, no futuro, bem longe, bem distante, quando eu retornar? Não, hoje. O que Deus tem para a tua vida não é para daqui a um ano, não é para amanhã. O que Deus tem para fazer na sua vida é para hoje. O que Deus quer fazer na tua vida é para hoje. Não, olha, eu pretendo santificar minha vida. Quando Deus quer a tua santidade hoje? Não, eu vou começar a me comprometer mais com Deus agora, vou me programar agora para ser uma pessoa mais comprometida. Quando Deus quer o teu compromisso hoje? O que Jesus falou? Jesus falou: basta a cada dia o seu mal. Jesus falou assim: não andeis ansiosos. Foi o que Jesus falou, está na Bíblia. Então vemos o dia de hoje. O nosso propósito com Deus tem que ser para hoje. Nosso compromisso é hoje. Senhor, hoje eu decido então, vou começar hoje. Eu preciso acertar minha vida com Deus. Preciso acertar minha... Não, hoje eu vou acertar minha vida com Deus. Hoje eu vou renunciar. Hoje eu vou abrir mão de tudo que me afasta de Deus. Hoje eu vou realmente ter um compromisso maior com Deus. O que Deus quer na sua vida é para hoje. O que Ele tem é para hoje. E o que Ele espera de você é hoje um compromisso, um posicionamento diante de Deus. Hoje estarás comigo no paraíso.
Irmãos, nós possamos hoje mudar nossa atitude ante Deus. Não ter nenhum compromisso com o pecado. Não aceitar pecado de estimação. Isso aqui não vou mexer não, isso aqui é antigo, isso aqui era tão bom. Não tenha compromisso. Santifica a tua vida. Porque a palavra diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará milagres em sua vida. Amém?